pessoal, que bom estar com vocês. No programa de hoje, nós vamos falar sobre autismo. Estamos em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Estamos no consultório da neuropsicopedagoga Gisele Domiciano. Ela vai tirar muitas das nossas dúvidas em relação a esse assunto. Continue conosco. Olá, pessoal! Como eu havia dito no início da matéria, nós hoje estamos aqui com a Gisele Domiciano. Gisele é neuropsicopedagoga, especialista no tratamento do autismo, em especial com os familiares do autista. Isso aí. Gisele, gratidão. É muito bom poder contar com você para que você possa nos esclarecer o tema do autismo, não só para mim, mas para tantas pessoas que estão aí do outro lado da telinha e que estão de repente ansiosas por isso. O autismo está muito em voga nos últimos tempos, não é? Sim. Obrigada pelo convite, é um prazer estar falando aqui para vocês e como você me pediu, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o autismo. O autismo hoje está na mídia, muitas pessoas não sabem de fato como caracterizar, o que buscar para entender essa sintomologia, né, do autismo. São os sinais e sintomas que a gente encontra desde o bebezinho, que acontece na mamada, no contato visual com a mãe durante o período da amamentação, e pode durar até 6 meses, em alguns casos vão até 2 anos. Tem crianças que são intolerantes, que não aceitam muito bem essa lactação, esse amamentar, né, do lactante, que a gente chama, né, é um termo técnico, mas é o mesmo processo que amamentar, o fato da mãe estar com aquele bebê, porque ela pode já ser intolerante. Então hoje a gente pode enxergar o autismo já desde a mamada. Quando a criança não pegou esse peito corretamente, no movimento de sucção, ou quando ela tem algumas crises após a amamentação. Então, Gisele, recapitulando, agora o autismo está muito em voga, ainda mais com o Marcos Mion, né, com o Romeu, aquela coisa linda da relação deles dois, ele abraçou a causa, né, ele levanta a bandeira, que coisa linda. E isso ainda contribui mais para que o tema seja mais abordado, para que as pessoas tenham curiosidade e que saia de um estigma. Exato. Não é verdade? De que ele não evolui. Que ele não evolui. Não é verdade. Você havia dito ainda há pouco, já que você trabalha não só com o autista, mas você também faz um acompanhamento aos familiares. Isso mesmo. Isso é interessantíssimo, porque eu acredito que muitas pessoas não sabem como lidar. Exato. É um mundo novo, não é verdade? E pelo que você iniciou aí no início da nossa conversa, você falou que os sintomas, eles aparecem desde o início da pernidade. Né? Desde a fase de lactação, se a pessoa tiver já um mínimo de conhecimento, ela já pode se questionar se aquela criança tem ou não o autismo. Não é isso? Então, vamos resumir e depois passamos para essa segunda fase. O que é, em resumo, o autismo? O autismo, ele biologicamente, ele é um atraso no neurodesenvolvimento. Agora, falando em termos populares, a criança tem algum atraso fisiológico. Ela não está enquadrada como uma criança no seu desenvolvimento pleno, que vai andar no tempo que o meu filho anterior, ou no que o pai dele andou, a mãe, que muitas das vezes não vai falar antes do tempo, ou vai falar bem depois do tempo. Em alguns casos vai oralizar, em outros casos só vai vocalizar. O autismo, então, não é uma doença. Não. Ele é um transtorno. É um transtorno, né? Então, como um transtorno, o autismo, ele não passa pelo processo da cura, ele passa pelo processo da evolução. Isso. É isso? Isso aí. Então sai aquele estigma de que o autista, ele não interage, ele não aprende, ele não se desenvolve. Porque a gente tem que entender que hoje ainda no Brasil é pouco difundido. A gente ainda tem algumas linhas que trabalham o autismo único e o autismo secundário.
E o que significa? Qual a diferença do autismo único para o autismo secundário? O autismo único é quando a gente vê a criança com todas as características do autismo. É a colalia, que ela tem aquela fala repetida, de filmes, de desenhos, de vídeos da internet. Ela não tem construção de linguagem, que ela desenvolve uma linguagem como nós temos aqui agora. Ela só repete. Repete. Esse é o autismo? Faz parte das características do autismo. Só que quando a gente tem um processo de intervenção, que ela pode ter uma intervenção multiprofissional, ou ela pode ter uma intervenção um pouco mais além do multiprofissional. O que hoje a gente chama de multiprofissional? Fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, em alguns casos fisioterapia, porque a textura, porque nossa textura ela é diferenciada. Como o autismo ele pode ter uma questão de hipotonia ou hipertonia, que é uma diferença nas fibras musculares, que ela pode ser mais rígida ou menos rígida, a gente ainda tem a questão do fisioterapeuta estar ao nosso lado, porque ela pode ter uma coisa chamada comorbidade. Então, o autismo não pode estar ali só puramente o autismo único. É só as características autísticas que a criança tem. Alterações do som, alterações do olfato, alterações do paladar, sensibilidade, né? A roupa, alguns aromas. Então, ela pode ter outras características, a ausência de noção de perigo. E quando tem a comorbidade, ela pode ter uma alergia alimentar, que a gente pode identificar lá no lactante, que é a alergia ao leite da mãe, da caseína. Tem todo um desdobramento a ser enxergado que não só o pontual. Então a criança pode ter características autísticas, porém ela tem outras comorbidades e o que prevalece é a resposta do autismo, porque ela apresenta doenças inflamatórias. Pode ficar com outro papo. Sim, com certeza. Nós acredito que teremos muitos outros temas, né, muitas outras pautas relacionadas ao autismo, para que nós possamos nos aprofundar mais no assunto e entender melhor. Então me fala uma coisa. Pode perguntar, Denise. Deixa eu te dizer. Como uma mãe pode perceber no seu filho que às vezes ele tem um diferente, um pouquinho diferente do filho do primogênito, e a lição, mas o meu filho era assim, desse jeito, ele é tão diferente do outro. Como ela pode detectar que isso não é apenas um problema de personalidade, mas que sim, ele pode ser um autista? Então, pelo contato visual, pela baixa do contato visual, pela baixa do contato no ambiente. Então, no caso, o autista, ele evita o contato visual, olho no olho? Não todos, alguns sim. Em alguns momentos você pode buscar isso. Aquela questão também de que muitos dizem, pode ser TDAH. O que seria TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então seria o que muitas pessoas chamam, meu filho é hiperativo. Isso aí. Que é aquela criança que não para, que não ouve o chamado, ou que vive no mundo da luz, está sempre conectado às mídias digitais, os sites, né, que passam propagandas, os sites que passam vídeos, os sites que são de filmes, né? Então, o que acontece? São características, alterações sonoras, muito barulho. Que não gosta. Não é que talvez não goste, é sensibilidade. O auditivo, ou o sistema dele tátil, grita. Entendi. Então, o seguinte, vamos tentar recapitular aqui. Uma das características alguns evitam o contato olho a olho. Isso aí. Outros, há muita sensibilidade ao som, não é? Não que não goste, mas há sensibilidade ao som. Então, a criança que não se sente muito bem em ambientes com ruído. Isso mesmo. Não é? E deixa eu ver se eu entendi. Você também falou que, de repente, eu acredito que se há sensibilidade ao som, ao ruído, essa criança também talvez não se sinta bem em aglomerados. Isso aí. Tem fobia. Não é? Tem fobia de lugares com muitas pessoas, não é? E um ponto que eu acho muito interessante, que eu já ouvi demais de algumas mães, meu filho não para porque ele é hiperativo. Então, depende do que ele come, que é uma outra sintomologia do autismo. Ele pode ter transtorno da integração sensorial.
tem alguns alimentos que vão desencadear essa hiperatividade. É mesmo? Ou a hipoatividade. Isso já é um outro tema que nós podemos. mas quer dizer que o alimento, há alguns alimentos que ele favorece essa coisa da hiperatividade? Sim, o açúcar é um deles. O excesso, porque se os órgãos que são responsáveis pela digestão e toda a incorporação, agora falando do meu lado bióloga, né, porque eu sou uma profissional de base na biologia, ele não faz a síntese daquele produto no corpo, porque é um produto que você está consumindo. O corpo pode não estar jogando aquilo dali para fora bem organizado, e ele está desorganizado. Então, dentro dessas características, são pontuações que a gente tem que observar de um conjunto de características já pré-definidos nos manuais que a gente segue. E assim, temos que fixar, principalmente porque a gente está num programa aberto para famílias, para pessoas que é um público geral. Especialistas que dão laudo em autismo são os médicos. Nós fazemos parte de equipe multidisciplinar, a que vai direcionar e dar apoio e assistência para a família. Vocês são o suporte, né? Isso aí, nós somos o suporte. Mas o diagnóstico sempre é médico. Isso aí, com um conjunto de relatórios. Então, eu vou levar no neuropediatra para conseguir o laudo do meu filho. Isso, como a gente tem que reforçar isso mais vezes. Não é o neuropediatra que vai fechar numa primeira consulta. Ele pode até fazer isso pelo know-how dele, pela capacidade dele, mas ainda existem as possibilidades, como a gente está conversando aqui, daquele autismo poder ser secundário, como a gente está conversando, e a gente ter outras situações que podem encadear com que aquele autismo seja mais severo, né, a nível de grau. A gente tem que olhar que o autismo tem graus, que é de leve, moderado a grave. Então a gente pode ter uma gravidade maior, uma severidade de resposta corporal maior, mas devido a alguma comorbidade que aquele corpo não está se adequando e está tendo aquela resposta. Você disse que o autismo, ou melhor, o autista, ele pode ser agravado ou não o seu problema, e tem que ser pesquisado porque esta criança ela pode estar com algum outro problema clínico. Sim. Ou ter coisas que favoreçam algum problema clínico e que acabe acentuando o problema do autismo. Exato. E agora me diz uma coisa, você já explicou o que é o autismo, alguns sintomas, como a mãe pode perceber. E como costuma ser o tratamento do autista? Então, depende do nível que ele tá. Cada caso é um caso? Isso aí. Cada caso é um caso. E como a gente define cada caso? Com a equipe multidisciplinar. Quem é a equipe multidisciplinar? Recapitulando. Fono, psicólogo, terapeuta ocupacional. O que vai comandar na opinião da Gisele, que pode ser opinião diferente de outro profissional. Claro, claro. Eu acredito na possibilidade de que a gente inicie com algum desses profissionais. Sim. Ou o psicopedagogo, ou o fisioterapeuta, se tiver alguma alteração motora, se a gente enxergar alguma outra questão, né, sensorial ou física, de estar encaminhando para o fisioterapeuta. Mas o primeiro passo é o pediatra. Sim. Então, esse olhar do pediatra refinado, que essa mãe leve, mas Gisele, o pediatra não aplicou a escala da Michete até 3 anos. Ele não verificou os estabelecimentos, como o meu filho está se enquadrando. Eu olhei no cartão de vacina e desconfio mesmo assim que o meu filho tem algum atraso no desenvolvimento. E o pediatra não identificou. Então procura uma segunda opinião. Isso aí, que aí é um dos especialistas. Claro. Que é o fono, que é o psicólogo, que é o terapeuta ocupacional. De repente, se o seu pediatra, ninguém está descartando a ida ao pediatra, não é isso aqui. Mas se, de repente, o seu filho tem um desses sintomas, você está levando ao pediatra e você percebe que há alguma coisa de diferente, que seu filho tem alguma coisa que o pediatra não foi além, que ele está superficial naquilo que você quer e que ele não está atendendo às suas expectativas, procura uma segunda opinião, sempre. Até porque você falou em off comigo aqui, antes de começarmos a gravação, Sim. que o autista, ele pode evoluir. Sim, com certeza. Se ele bem acompanhado, ele pode evoluir.
Sim, porque a gente tem que trabalhar com autonomia e independência com qualquer criança. Claro. Então, tudo que a gente faz para o cérebro, a gente não consegue trabalhar aquele indivíduo só com as limitações imediatas, porque o cérebro ele aprende até o último suspiro. Então, a gente tem que olhar com um olhar de possibilidade. A criança que vem até a gente, ela vem para evoluir. Então, a gente inicia um processo de avaliação e observação, com indicação de profissionais, entendendo as condições da família financeiras e emocionais, porque tem que equilibrar os dois. Claro. Não pode distanciar. Claro. Para que essa criança seja direcionada, mas sempre visando a sua autonomia e independência. Sua autonomia e independência. E aquela coisa, e que o mundo, e que as pessoas, especialmente no Brasil, e que parece que agora que esse tema está sendo mais debatido, possam olhar o autista com amor. Sim. E não repelir aquela Com certeza. pessoa por ela ser autista. Não, de jeito nenhum. Não é uma doença contagiosa, não é uma doença, Não é. não é? É alguém que tem alguns dons diferentes, Isso aí. não é verdade? Com E certeza. acho que o que cabe nisso tudo é a atenção, é o amor, é o cuidado, é a interação, não é? Isso aí. É a sociedade abraçar o autista, Isso mesmo. né? Não excluir, mas abraçar e entender a limitação de alguns, que deve ser difícil, porque Isso tem a mesmo. parte severa que você falou, tem a moderada, tem a mais leve, mas que se entenda que é uma criança ou um adulto igual a todos nós. Isso mesmo. Não é verdade? Exato. Minha querida, é um prazer estar com você. Muito obrigada E pelo eu- convite, Denise. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Você é uma pessoa que sabe o que fala, você é uma excelente profissional. Se não fosse, nós não estaríamos aqui. Obrigada. E eu só quero te perguntar alguma coisa. Existe Sim. mais alguma coisa que você queira acrescentar antes de terminarmos a matéria? Então, eu acho que autonomia e independência a gente já falou bastante. Eu acho que a empatia é a palavra que a gente tem que terminar esse assunto. Porque se a gente começar a olhar o outro, vendo a limitação dele, as possibilidades que ele pode ter, se colocando no lugar dele, como a gente gostaria de ser tratado, olho no olho, uma busca mais amorosa, um abraço que não seja físico. Não estou falando da pandemia, mas estou falando do olhar cativante. Sim. Através da máscara, as famílias tentando entender, trabalhar muito a linguagem, se comunicar, o apontar, o buscar o que ele está direcionando, o desenvolver a linguagem corporal com ele. Eu acho que são as metas que a gente precisa mais trabalhar quando o assunto é autismo. É a empatia. Eu Exato. acho que você usou o termo adequado, empatia. E empatia é amor. Olha, gratidão por estarmos aqui. Espero que essa seja a primeira de muitas outras pautas. Eu também espero. E para você que está do outro lado aí da telinha, que nos acompanha sempre aqui no Viver OK, aqui na TV Max, o meu muito obrigado e até a próxima.